Bom dia a todos os presentes, a quem nos acompanha. Na última sexta-feira, quinta sexta-feira, eu estive juntamente com o vereador Walker na clínica escola do autista em Itaboraí. Fomos muitíssimo bem recebidos pela Berenice, que é quem leva adiante e quem ajuda a disseminar a clínica escola do autista pelo Brasil inteiro. E a gente foi lá beber nessa fonte, que é referência do tratamento ao público autista no Brasil inteiro e no mundo, posso dizer também, uma das referências. Ela buscou referências, né, internacionais, e foi muito interessante conhecer uma perspectiva que não é muito mencionada aqui na nossa cidade. Por exemplo, a questão da alimentação, né, dessas crianças. Eles fazem uma dieta já cientificamente ali comprovada na melhoria de vida, de qualidade e diminuição de crises dessas, principalmente crianças, jovens, né, que têm ainda muito problema de regulação, questão dos estímulos. Inclusive sobre a alimentação, olha que interessante, eles só não falam que não pode, não deve, né, na verdade, consumir alguns alimentos como a lactose, o açúcar, né, a farinha, colocando assim popularmente, mas eles também ensinam as famílias a cozinhar, né? Isso é importante porque lá nessa clínica escola, uma parte muito interessante que eu achei foi isso: eles têm uma cozinha para fazer essas oficinas, além de diversas outras formações, né? Nós trouxemos um projeto, não tivemos ainda tempo de reunir na nossa frente parlamentar, viu, Tid? Mas a gente tem muito material aí para estudar. Temos, claro, que outros lugares aí que temos planejado visitas, mas acho interessante a gente realmente começar por quem já tem sucesso, né? Precisamos conversar com as famílias, com as entidades de Franca que tratam desse tema, chamando aí, não sei se necessariamente uma audiência pública, mas a propor também, às vezes, uma conferência, algo, um espaço, né, que dê chances para uma boa discussão. Quero falar também do transporte público. A gente esteve alguns vereadores, né, e eu tivemos na audiência do transporte público, e eu quero trazer para cá algumas reflexões e análise do que foi falado lá, que eu acho importante a gente constar. Primeiramente, na pandemia, né, a gente tem a São José há muitos anos, e aí na pandemia eles reivindicaram aí o desequilíbrio econômico financeiro, entraram na justiça, estão pedindo aí, parece que 19 milhões, não sei se já perdeu a causa, parece, né, que a prefeitura, pelo contrato, é a responsável para entrar quando tem esse desequilíbrio e fazer o aporte. Mas antes disso, o problema da conta da São José é que nunca fechava por causa de gratuidades. Sempre caía nos estudantes, sobrecai sobre os idosos, sobre pessoas com deficiência, e ninguém mexia nesse contrato, ninguém fazia fiscalização para saber se, já que estava cobrando tanto do contribuinte, por que não cumpria todos os requisitos em contrato. Na pandemia, né, caiu aí para metade da frota. Hoje temos aí 50 carros funcionando, mais as 8 vans de acessibilidade, para fazer as 42 linhas das pelo menos 300 bairros da cidade. E a população, com toda a razão, né, numa grande revolta, começou a fazer suas manifestações, seus protestos, porque as pessoas não chegam a tempo no trabalho, na escola, na hora de voltar à noite do trabalho, às vezes perde ali o ônibus das 7, 7 e pouquinho, depois só volta depois das 9 para casa. E com isso, com certeza, a população pagante vai parando de usar o ônibus, porque não é mais uma vantagem, não é mais o suficiente, né? Hoje o índice, o IPK, né, que é o índice por passageiro, por quilômetro rodado, não fecha a conta por causa disso também, porque aí os pagantes também não querem usar.
compensa muito mais, às vezes, juntar 2, 3 pessoas e chamar um carro de aplicativo ou pagar a própria gasolina. E aí a prefeitura vem para propor um subsídio. E o que é esse subsídio? O que vai fazer esse subsídio? Vai manter o que já tem. Eles vão subir, viu, de 50 linhas hoje, 58 vamos colocar, né? 50 mais os 8 vans, para 75, e vai baixar R$1 da tarifa até que haja uma nova avaliação e essa tarifa em algum momento aumente. E aí eu pergunto, será que esse é o mecanismo que vai fazer as pessoas voltarem a andar de ônibus na nossa cidade? Porque, para mim, o que faria o público, a população, realmente utilizar o transporte público é a qualidade do serviço. E aí, gastou-se 1,1 milhão para fazer um estudo, onde eles dizem que a qualidade será aumentada gradativamente. Então, eles vão ganhar milhões de reais todo ano para ir gradativamente. O que é esse gradativamente? Ninguém soube explicar. Vai ser gradualmente, né? Vai ser em 1 ano, em 10, em 20, porque o contrato que eles querem assinar com esse subsídio é para 20 anos. E olha só que tristeza a gente ouvir que depois de 20 anos é que eles vão fiscalizar para ver se está funcionando corretamente, se está sendo bom, e prorrogar por mais 5. Ao invés de ser ao contrário, ao invés de nos primeiros anos saber se realmente estão melhorando os serviços, para saber se vai continuar ou não com o serviço da próxima empresa. Um outro problema gravíssimo identificado. Esse contrato, ele está em cima de um serviço da forma que já existe, ele não inova. Ele não fala em trazer mais ônibus, em colocar vans, não estudou a possibilidade de dividir a cidade em 2 e colocar mais de uma empresa, não fala sobre a nova frota, não coloca prazo para a nova frota ser atualizada. Aí vai ficar de novo, 20, 30 anos, só muda a pintura, dá uma lavada e fala que está novo. Não fala da construção de pontos de ônibus, só fala sobre manutenção. Aí eu perguntei do GPS, ele falou, não, mas GPS já tem. Eu intimo vocês entrarem aí no meu ônibus Franca, no link, para ver se vocês conseguem acompanhar o GPS da cidade de Franca dos ônibus. Não especifica sobre as câmeras, se para dentro, para fora, como que vai ser, para maior segurança, não fala de ar-condicionado, não fala de Wi-Fi que não funciona, e aí quer que o povo trabalhador utilize ônibus, às vezes não consegue trabalhar, né, a caminho. Para encerrar, não fala sobre faixas exclusivas para ônibus, para melhorar a fluidez de trânsito e melhorar o tempo de locomoção. Então, assim, ó, esse estudo que custou 1,5 milhão, não precisava ter gastado tudo isso, era só ter ido para o terminal, ter ido para os bairros e perguntar para a população, porque foi estudo para falar como se mantém gratuidade, diminuindo temporariamente a passagem de ônibus. E eu acho que Franca mereceria muito mais. Deixei já sobre o Instituto GV, falo futuramente. E, enfim, o tempo hoje está mais limitado, vou usar para falar dos servidores depois, mas a cidade está funcionando dessa forma, né? A gente fica aqui enxugando gelo, parece que a gente vê uma reinvenção da roda toda vez que entra um projeto genial, que ao invés de melhorar, faz manutenção do mesmo. Então, não sei exatamente para que nós estamos eleitos se a gente não analisa com seriedade e não leva até o final essa necessidade de renovação dos serviços da nossa cidade. É uma vergonha, eu tenho certeza que os usuários de ônibus estão extremamente decepcionados com o que está sendo proposto.